só muito como o Schumpeter, né? E o Schumpeter nunca está relacionado com a escola austríaca diretamente, a gente não ouve, mas depois, não sei se tem a ver ou não. Eu chamaria o Schumpeter de Strange Bedfellow. Ele é uma figura que ele tem insights geniais, há um influxo, às vezes, de teorias schumpeterianas no debate austríaco, só que o encaminhamento dele é outro. Em alguns momentos, e aí eu lembro aqui de um outro grande mestre que eu tive, que foi o professor Biratã Borges Macedo, um filósofo, acho que um dos homens mais cultos que eu já conheci, e que ele gostava de dizer que o estudo da história do pensamento, não da história da filosofia, ele dizia, o grande erro da maior parte dos filósofos é querer estudar a filosofia só pela filosofia, sem entender as interações dela com a política, com a economia e outros campos do conhecimento, literatura, história. E eu percebi esse problema. Ele dizia, a melhor forma de entender o pensamento do autor é entender uma concepção existencial, integral. O que o homem defende, o que o homem é, e às vezes certas idiosincrasias pessoais influenciam o nosso conhecimento. E quando Hayek esteve na UNB, trazido pelo Henri Matsuuti, que é uma figura que infelizmente está esquecida hoje, foi um dos primeiros grandes cavaleiros errantes, defensores da escola austríaca no Brasil, o Matsuuti trouxe, e uma das sessões da parte do Hayek foi a brincadeira de perguntarem ao Hayek o que ele achava de determinados pensadores. Isso publicado, dá para achar em cedo, no livro Hayek na UNB. E chega uma hora que perguntam pelo Schumpeter. E ele diz, poxa, ele era meu amigo, se eu fosse entrar em pessoas que eu conheço, isso é complicado. Só que ele diz, o Schumpeter tem visões geniais. Só que ele era aquela pessoa que tinha com personalidade querer chocar a plateia. Então ele chegaria aqui, iria fazer uma defesa linda do livre mercado, da incerteza, da criatividade, e ia concluir, mas tudo está perdido, os socialistas ganharam. Aí a plateia, ele gostava disso. Então às vezes na teoria dele perpassa um pouco dessa visão pessimista. Então os austríacos no geral tentam utilizar no debate econômico algumas coisas, só que eles não comungam desse grau de pessimismo que às vezes o caminho certo é esse, mas vão fazer tudo errado. Digamos que o socialismo ele deu errado porque faltou a teoria de demanda ou eu estou equivocado? Não, isso deu errado por uma questão simples. Eles tinham uma concepção errônea de homem. E aí, nesse ponto, a melhor crítica ao socialismo que ainda nesse ponto foi o Papa João Paulo II que diz: o erro do socialista é entender o homem de uma forma que o homem não é. E por que a nação humana, quando o Mises fala em ação, ele tenta, com primeira categoria, definir o que é o homem, o agente homem. Ele não quer definir o homem numa visão de antropologia filosófica. Ele não está preocupado com o homem ontologicamente, o que é ser o homem. Ele está preocupado em o que é o homem enquanto agente. Esse é o ponto-chave. Porque às vezes pode, não, mas essa escola austríaca aí, isso é complicado, porque eles são subjetivistas, é relativista, não quer dizer que é homem. Não, não é isso. Ele define, no campo da ação humana, o que me importa não é o que é o homem numa concepção antropológica, filosófica. O que me importa é o homem enquanto um sujeito agente. É o homem em ação. Você não pode dissociar da antropologia misiana a ação. O elemento é o homem que age no tempo com incertezas. Esse é o ponto-chave. A questão praxeológica, como está tentando falar, a praxeologia, na verdade, ela não é a economia.
A economia é uma parte dessa ciência da ação. A essa ciência econômica, ou seja, o processo de trocas, foi denominada catalaxia. Na questão da ação humana, eu vou aqui me utilizar de novo de uma citação. As citações são boas porque tendem a simplificar a visão do autor de forma mais precisa. Vamos lá. Aqui. Bem, a economia, eu volto aqui a citar o professor Ubiratã Iorio, que na página 79 do livro dele, voltemos aqui, página 79, diz: que a economia é a ação humana ao longo do tempo nos mercados sob condições de incerteza, tendo em mente os conceitos ação, limitação e dispersão do conhecimento, subjetivismo, incerteza e tempo real. E ele diz: Mises denominou a praxeologia, termo originário de praxe, ação, ao estudo da ação humana, sob o ponto de vista de suas implicações formais. A visão misiana de praxeologia, entende que a ação humana é universal. A praxeologia, ela poderia ser melhor definida como não apenas a ciência da ação humana, até porque o termo ciência acaba sendo limitador. Eu chamaria ela da teoria geral da ação humana. E aí, brincando com o nosso amigo Keynes, de quem o professor Iorio gosta muito, cita várias vezes em sala de aula, não importa o conteúdo, mas cita. Porque, na verdade, ao tratar do conceito ação, o Mises, partindo de uma visão a priorística, ou seja, a priori, no princípio, independente da observação empírica desses fatos, o homem vai agir assim. Só que essa teoria da ação humana, ela vai entender que essa ação humana vai ser semelhante, independente dos pressupostos axiológicos do indivíduo. Ela é válida para o chinês, para o mexicano, para o brasileiro, para o norte-americano, para o sudanês. Ela é válida para crianças, adultos e idosos, homens e mulheres, judeus e muçulmanos. O homem necessariamente age buscando esse grau de satisfação. E aí é um problema na tradição humana que você pode dizer: ah, mas isso aí é um racionalismo do utilitarismo de Jeremy Bentham. Correto. Só que Mises, ele não quer, ao tratar da ação humana, trazer a noção de um cálculo da felicidade, tal como Bentham quis fazer. E, diferente de Bentham, que tentou, numa visão de um hedonismo pautado em teorias racionalistas, determinar o que é o prazer, a intensidade, duração, Mises diz: não, o que é esse prazer, ou seja, o prazer na concepção misiana é uma diminuição do grau de insatisfação.
O que diminui esse grau de insatisfação? Isso é subjetivo. Cada indivíduo, a partir do seu próprio conjunto axiológico, vai determinar isso. Logo, essa visão praxeológica, ao determinar como é a ação sem dizer o que é o prazer, permite que ela seja universal. Para o avaro, o prazer é não gastar dinheiro. Para o esbanjador, é gastar. E se numa relação de trocas, no aspecto da economia, o avaro vai receber dinheiro e o Ives vai gastar, e os dois vão ficar felizes com isso, a finalidade foi obtida. A ação, no entanto, ela sempre se dá no tempo. Ela é conjuntural. Hoje, eu penso de uma determinada forma, amanhã de outra. No entanto, eu lembro aqui de um poema dos 4 quartetos do T.S. Eliot, quando ele diz que o tempo presente tem significado. Não podemos desfazer o passado e prever o futuro. Contudo, nosso passado determinou o presente e nossas decisões nesse momento irão determinar o futuro. Porque ele está partindo da visão do Bergson de fluxo de tempo. E é interessante esse segundo elemento, tempo, porque eu acho que é uma das questões mais complicadas da filosofia. E eu lembro aqui de Santo Agostinho, quando nas Confissões, no livro 11, se questiona o que é o tempo. Se não me pergunto, sei o que é. Quando me pergunto, já não sei mais a resposta.